Olá a todos, Caio Abujad, quem vos fala, para mais um vídeo da série Esperança. Lembrando que temos um vídeo novo toda quarta e todo domingo. E já agradecemos todas as respostas que estamos tendo, convidando a todos a avaliar os nossos vídeos e a inscreverem-se no nosso canal. Hoje falaremos um pouquinho sobre o estresse e sobre a resiliência. Lembrando que na aula passada estávamos falando sobre a inflamação e a importância da inflamação como causa primária das doenças psiquiátricas. A ciência vem entendendo os processos de oxidação e desregulagem bioenergética das células como sendo a causa das principais doenças psiquiátricas. E hoje nós vamos explicar um pouquinho como é que funciona esse mecanismo e como é que a gente se protege com ele. Tá? Então, a dor e o sofrimento, elas são, além de um momento em que a gente está passando por dificuldade, elas são também um grande momento de aprendizagem para o ser humano. Tá? Porque é nesse momento, quando a gente está sentindo a dor e o sofrimento, que passamos a entender que temos alguma dificuldade, que não estamos prontos, que ainda não estávamos preparados para enfrentar essa situação que está nos gerando essa dor e esse sofrimento. Então, ela é um sinal que a gente precisa ter para que precisamos mudar algo dentro de nós para suportarmos da próxima vez essa situação de uma forma diferente. Lembramos que grandes almas, pessoas virtuosas, vamos falar de Jesus Cristo, vamos falar de Nelson Mandela, vamos falar de Madre Teresa, de Francisco Cândido Xavier, de Francisco de Assis. São pessoas que, mesmo passando por sofrimentos muito grandes, tinham respostas extremamente tranquilas, decididas e firmes quanto aos seus entendimentos daqueles momentos, porque eles tinham uma resiliência muito grande, uma capacidade de suportar aquele estresse de uma forma muito grande. Então temos muito que aprender, temos muito que modificar dentro da gente para que consigamos estar em situações de estresse e não reagirmos de forma desequilibrada, tá? Como que isso funciona? O nosso organismo, o estresse, quando eu não tenho essa resiliência, quando eu não tenho essa capacidade de suportar os problemas, ele reage produzindo muito cortisol. Lembrem que eu ensinei na aula passada sobre o cortisol como hormônio da vigília, como um hormônio que é produzido na hora que a gente acorda, né? Principalmente a partir das 3 horas da manhã para ativar as células. No momento do estresse, o estímulo aversivo chega para a gente e aí a gente começa a produzir o cortisol em demasia, começa a produzir o cortisol em exagero. E aí esse cortisol em exagero começa a ativar todas as células do corpo. Lembrando que o cortisol é um hormônio que também é a base dos outros hormônios, de muitos outros hormônios que regulam todo o nosso organismo. Então, quando eu aumento a produção das catecolaminas e do cortisol, eu posso ativar o meu organismo de uma forma muito exagerada. Tá? E isso tem um objetivo. O objetivo é a gente reagir a esse estresse, é nos defendermos, é o nosso lado animal se preparando para sobreviver. É uma reação primitiva, é uma reação do nosso corpo pela vida. Tá? E isso é algo muito importante. Nosso corpo ele tem esse jeito, né, epigenético, genético, há 200 mil anos. Então ele reage assim há muito tempo. Né? Só que antigamente a gente reagia assim porque estávamos passando fome, porque estávamos passando necessidades, porque tinha um predador que vinha atrás da gente. Né? Hoje em dia nós temos geladeira, né? Nós temos uma cama, nós temos uma casa, pelo menos a maior parte das pessoas estão mais protegidas. E a gente continua reagindo assim, às vezes com estresse muito maior do que a gente tinha antigamente. Tá? E isso é porque hoje em dia a gente reage muito mais por muito menos estímulo. Tá? O mundo moderno faz isso. Falamos um pouco nas outras aulas por causa do nosso cansaço, porque a gente não respeita o ciclo sono-vigília, mas também porque o nosso entendimento sobre o outro, sobre o próximo e sobre os estímulos ainda não é um entendimento adequado.
No nosso cérebro, esse excesso de cortisol, esse excesso de catecolamina vai fazer o cérebro funcionar de uma forma muito mais acelerada, muito mais intensa, né? E a gente faz aquela famosa ansiedade, em que nossos pensamentos ficam acelerados, a gente fica preparado para se defender, e a gente pode ter dois tipos de reação. Uma reação internalizante, onde a gente se fecha, onde a gente fica calado, onde a gente fica quietinho, que é como se a gente estivesse se escondendo do estresse, fugindo dele. Ou uma reação externalizante, uma reação irritável, de defesa, como se a gente estivesse brigando, lutando pela vida, tá? Tudo isso são reações que a gente tem para se defender. De qualquer forma, esse excesso de função cerebral faz com que a célula comece a trabalhar exageradamente, tá? Esse excesso de ansiedade também pode gerar sintomas em todos os sistemas. A gente pode ter desorganização do nosso sistema gastrointestinal, do nosso sistema respiratório, da pele, o nosso sistema de defesa, né? Todo mundo conhece aquela psoríase causada por estresse, a pessoa pode ter diarreia, as mulheres podem parar de menstruar quando estão sob estresse, pode haver toda uma desorganização, as pessoas podem até sentir febre quando estão sob estresse, né? Que é uma reação que acontece muito mais de uma forma orgânica por problemas de infecção ou inflamação, e a pessoa, por conta do estresse, pode estar sentindo isso. De qualquer forma, nós precisamos aprender a nos blindarmos contra isso. Só lembrando, voltando lá para o ambiente intracelular, nós temos ali dentro da célula uma organização, uma gerência que vai fazer com que a gente produza energia e proteína. Energia e proteína. Lembra que quem produz energia é a mitocôndria. E o DNA é responsável por ter o código da produção de todas as proteínas. E os RNAs transcrevem essas proteínas e transformam, fazem com que elas nasçam, né? A gente tem um tipo de RNA que é o microRNA ou miRNA. E esse RNA é como um gerente. Ele controla a quantidade de energia que a gente está produzindo e a quantidade de proteína que a gente vai produzir. E essa fábrica, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser organizada, tá? Conforme a gente produz muita catecolamina e muito cortisol, o que acontece? Eu começo a fazer com que essa fábrica trabalhe dia e noite sem parar, em demasia. É como se com os mesmos funcionários eu estivesse trabalhando ali 24 horas naquela fábrica. E aí é óbvio que vai chegar uma hora que esses funcionários vão entrar em burnout. Eles vão sofrer. Eles vão chegar uma hora que eles não vão conseguir se organizar mais. E aquela célula começa a ter um desarranjo bioenergético. Esse miRNA começa a se desorganizar. E aí, no cérebro, os genes responsáveis por produzir as proteínas que vão fazer a homeostase do cérebro funcionar normalmente, esse microRNA responsável por esses genes começam a mal funcionar. E aí eu tenho a origem das principais doenças psiquiátricas que a gente conhece, tá? Então, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, toque, todas as doenças começam por esse desarranjo bioenergético da célula. Os microRNAs responsáveis pela organização dessa produção proteica, dessa produção energética, com aquela inflamação e com aquele excesso de excitação, começam a desorganizar esse gerente, esse microRNA. E a partir daí, eu tenho uma desorganização do funcionamento intracelular, e aí as doenças psiquiátricas começam a aparecer. É lógico que quando isso está acontecendo, o estresse, ele já tomou conta do meu organismo, ele já está crônico, ele já dominou todos os funcionamentos do meu organismo, e aí eu não consigo mais lidar com isso sem tratamento. Eu vou precisar de um psiquiatra, eu vou precisar de um psicólogo, tá? Mas eu tenho como evitar essas coisas de acontecerem comigo, né? Eu tenho como impedir com que essas coisas aconteçam comigo. Basta eu ter essa qualidade que se chama resiliência, tá? A resiliência, então, é uma capacidade que o ser humano tem. Esse nome foi tirado da física, porque a resiliência de materiais é a capacidade que um material tem de suportar a pressão. É a capacidade que um material tem de, quando ele é pressionado, ele se manter do mesmo jeito, sem se modificar. E eles trouxeram isso para o ser humano, né, para o entendimento da clínica, dizendo: um ser humano resiliente
é um ser humano que suporta a pressão, que suporta estresse. Independente do estresse que está acontecendo com ele, ele continua se mantendo no mesmo estado, pleno, tranquilo, decidido, ele não modifica o estado dele. E para isso a gente precisa de muito treino, né? Nós estamos ainda em treinamento. Todo mundo tem um nível de estresse que acaba recebendo, que acaba desorganizando ele. Então, essa resiliência ela foi muito estudada em monges budistas, né? Porque eles aparentemente eles viviam em condições inóspitas, né? Eles moram praticamente na floresta, eles não têm nenhuma condição da modernidade na vida deles. Eles plantam, eles colhem, eles seguem um estilo de vida bem rústico, mas ao mesmo tempo eles são expostos a muito estresse, mas eles se mantêm sempre alegres, sempre felizes. Então eles começaram a fazer eletroencefalografia neles e começaram a ver que uma função do cérebro que se chama resting state, estado de repouso em inglês, era diferente das outras pessoas. Então eles começaram a ver que pessoas que tinham alta resiliência tinham um resting state diferente. Resting state é um estado do neurônio que é como um ponto morto. É um estado que o neurônio fica entre uma função e outra, é como se ele estivesse em descanso. Antes de fazer ele estava fazendo uma função, entra num repouso e vai em outra função. E eles compararam esse resting state com a frequência respiratória e viram que pessoas que têm uma frequência respiratória mais lenta, mais tranquila, têm um maior resting state. E eles acabaram fazendo uma correlação muito interessante com as meditações, com o processo de meditação. Que o treinamento da frequência respiratória treinaria ou melhoraria o resting state. Tá? Melhorando esse resting state, eu teria também uma capacidade maior de ter uma resiliência. Tá? Então, todo o processo de crescimento das virtudes, todo o processo de treinamento da minha respiração através dos processos de meditação e das atividades físicas mais tranquilas, né? E do esforço que eu tenho no meu amadurecimento, vai melhorando a qualidade do meu resting state e vai me tornando uma pessoa mais resiliente. E esses estudos, eles continuam e a gente tem aprendido muito sobre como isso funciona. O que eu sugiro para todos nós é que passamos a fazer, neste momento de confinamento, o nosso treinamento do nosso resting state e o nosso treinamento da nossa resiliência, portanto. Cada um tem as suas convicções, tem as suas religiões, tem as suas filosofias de vida, mas todo mundo tem dentro das suas filosofias de vida algum tipo de processo que você vai treinar a sua capacidade de entrar em relação consigo, entrar em relação com o divino que habita dentro de você. Isso é feito através das meditações. Então, eu convido a todos a começarmos a exercitar esse processo de meditação de 2 a 3 vezes por dia, de 5 a 15 minutos cada processo de meditação, para que consigamos exercitar a nossa resiliência e a partir daí suportar mais. Lembrando que quando a gente estiver mais resiliente, independente do ambiente estar estressante ou não, nós conseguiremos reagir melhor. Nós conseguiremos não produzir tanto cortisol e não termos essas respostas ansiosas, tá? Então, bom exercício a todos. Eu espero que gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.